Continuando aqui então a nossa aula sobre Linux, nivelamento, pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre gestão de arquivos, usuários, alguma coisa sobre permissões e configurações de rede também. Lembrando que isso aqui é um curso introdutório, então Linux é muita coisa, mas eu tentei deixar aqui o mais enxugado possível a matéria de Linux para dar um embasamento. Mas se permanecer alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui, pode deixar solicitações também, se precisar gravar mais alguma aula, a gente vai tá aperfeiçoando, né? Então as atualizações elas vão vir para melhorar, então a gente vai dividindo os módulos aqui, colocando mais aulas sempre que for preciso. Então agora falando sobre gestão de arquivos, deixa eu trocar para a tela aqui do Kali. Primeiramente eu tô com a apostila aberta aqui, eu queria só mostrar aqui que eu deixei na apostila o Linux, a sintaxe, né, de comandos, né, execução de comandos num shell. Quando a gente fala shell, é esse nosso terminal, e é um interpretador de comandos. Então, ela segue uma sintaxe, né, um formato meio padrão, assim, padronizado. Então, a gente tem o comando, que é a aplicação que está sendo chamada, a flag, então é uma maneira, né, como vai ser executado aquele comando, e argumento ou parâmetro, e aqui pode ser um caminho, um diretório, uma saída, enfim, tem N possibilidades que a gente pode estar utilizando aqui. Então, como exemplo, eu deixei aqui alguns comandos aqui para a gente testar. O ls é um comando de listar, nós já vamos ver um pouco ele, e alguns parâmetros aqui para organizar. E algumas ideias aqui dentro dessa essa geral de comandos, a gente pode fazer uma concatenação de comandos, que seria uma junção de comandos, executar vários comandos ao mesmo tempo. Então o ponto e vírgula ele é utilizado para isso. Então, por um exemplo aqui, a gente pode estar utilizando um cd /etc, que seria para entrar no diretório /etc, dar um cat, que é um comando para visualizar o conteúdo de um arquivo, a gente já vai ver ele também, um cat no arquivo hosts, sleep 60, então definir um timer com 60 segundos para fazer um route, que seria um desligamento da máquina ali. Então eu não vou executar aqui, mas vocês podem testar também aí. E agora entrando propriamente dito no gerenciamento de diretórios e arquivos, que é o meu objetivo aqui hoje, pessoal, para a gente bater. E primeiro eu vou explanar geral aqui os comandos, depois a gente testa eles na prática, né? Então o ls é o comando que vem de listar, e as flags aqui, né, -LAH, seria para a gente listar essa saída, né? A saída que vai vir do comando, ela vai vir de uma forma organizada e mais visível para humanos, digamos assim. Ele vai listar, vai mostrar arquivos ocultos também, então essas flags elas servem para isso. CD eu utilizo para change director, né? Seria para me movimentar dentro de diretórios, entrar num diretório, voltar a um diretório, avançar um diretório, isso tudo lá no terminal. CP, comando para copiar. MV é um comando para mover um arquivo de um diretório para outro, e se eu estou utilizando no mesmo diretório, ele renomeia. Então, se eu dou um MV arquivo X para sair do arquivo Y, ele vai renomear aquele arquivo X e gravar ele novamente, né? Setar um novo nome para ele. RM é um comando para remover. mkdir é para criar diretórios. File é um comando que exibe o tipo do arquivo, então a gente pode dar um file num arquivo para ver para que serve, o que é aquele arquivo, digamos assim, porque no Linux nem sempre a extensão ela nos diz o que é, digamos assim, ela nos mostra exatamente o que é aquele arquivo. Eu posso ver um arquivo ali, .deb, mas pode ser um arquivo de texto que está com um nome como se fosse uma extensão. Então a gente tem que ver o type do arquivo ali, dando um file, por exemplo, a gente vai verificar isso. O touch ele pode ser utilizado para criar um arquivo, né, ou alterar a data de um arquivo existente. O cat é um comando que lê o conteúdo de um arquivo. O more ele também serve para leitura de conteúdo de arquivos. O head ele lê as 10 primeiras linhas de um arquivo, e o tail ele lê as 10 últimas. São comandos bem úteis que a gente vai estar utilizando, né, durante o curso. O find, como eu comentei já, ele é um comando utilizado para localização de diretórios e arquivos. Então, no meu exemplo aqui que eu deixei, eu estou dando um find no /home. Então, a sintaxe do comando aqui, eu estou chamando o comando find, dizendo qual que é o diretório que eu quero pesquisar. Então, dentro do diretório /home, pelo parâmetro "-name", que é uma flag que eu estou utilizando aqui para procurar por nomes de arquivos que comecem com qualquer coisa, que é o asterisco, e terminem com .txt. Então, eu vou fazer uma busca dentro do diretório /home por arquivos que comecem pelo nome, qualquer nome, com extensão txt. Então, essa aqui seria a leitura desse comando, que eu deixei como exemplo. E existem alguns editores, assim como a gente tem lá no Windows o Office, né? A gente tem no Linux alguns editores de textos para a linha de comando, né? Para o terminal. E o Nano, eu recomendo que vocês utilizem o Nano, ele é mais amigável. Apesar de situações que a gente vai estar utilizando o VI e o Vim, eu deixei ali na apostila falando sobre eles.
Mas é um pouquinho mais complexo, principalmente para usuários iniciantes no Linux, utilizar o VI e o Vim. Então, eu recomendo que utilizem o Nano, é bem amigável, digamos assim. Então, se eu der um Nano no nome do arquivo, se for um arquivo existente, ele vai abrir o arquivo. Se não existir arquivo, ele cria esse arquivo. Lembrando que aí eu vou ter que salvar antes de sair para que esse arquivo permaneça, né? Continue salvo na minha máquina. E vamos testar esses comandos primeiro, antes da gente passar para a questão dos usuários. Então, o comando ls, né? Se eu der um ls, eu vou jogar aqui, vou listar o conteúdo atualmente de onde eu estou. Um outro comando importante, que eu até nem citei ali, que são muitos comandos, pessoal, então eu tentei, mas na apostila ele tá, é o pwd. O pwd é um comando para localização, então ele nos mostra onde a gente está. Quando eu dou um pwd, ele mostra que eu estou no diretório /home/kali. E para listar o conteúdo desse diretório, eu dou um ls e eu listo. E para listar de forma organizada, menos -lah, ó, percebam uma diferença. Deixa eu dar um Ctrl- aqui só para organizar melhor. Para cima e para baixo também, nas setas, pessoal, do teclado, a gente navega pelos últimos comandos executados. Então eu dou um ls -lah. Percebam que ele nos apresenta a resposta, a saída de comando, de uma forma mais organizada. Então aqui eu tenho as permissões, eu tenho o dono desse arquivo, o grupo desse arquivo, o tamanho dele, a data de criação com a hora. Em azul são diretórios, em branco são arquivos. Então aqui eu tenho um diretório oculto, e o ponto na frente ele significa que é um arquivo ou um diretório oculto. Então eu tenho um arquivo oculto, aqui é um diretório que não está oculto. Então essa é a saída do nosso comando ls. Lembrando que eu posso dar um ls, aqui se eu digitar direto ls, ele lista o meu diretório atual, mas eu posso listar um outro diretório. Então eu posso listar, por exemplo, ls/documents. Então não tenho nada. Eu posso listar um ls downloads, eu acho que eu tenho uma VPN lá. Então, opa, ele trouxe um resultado pra gente. Não necessariamente eu tenho que listar o diretório que eu estou. E no Linux existe também uma diferença entre caminho absoluto e caminho relativo, pessoal. Caminho relativo é quando eu estou utilizando direto. Eu estou na pasta, eu só aponto para o próximo destino que eu quero chegar, né? Que está dentro da próprio diretório que eu já estou. Então, o caminho relativo seria eu dar um cd, download. Entrei dentro do downloads. Mas, por exemplo, eu digitar um caminho absoluto, é o comando completo daquele caminho. Então, por exemplo, eu quero entrar no diretório /etc. Só que eu tô no /downloads. Se eu der um cd /etc, ele caiu direto lá, porque eu tô digitando o comando completo com a barra na frente. Ó, se eu der, por exemplo, agora um cd downloads, que a gente tinha feito antes, sem a barra, ele não vai encontrar, porque eu estou em outro diretório, ó. Vamos ver onde eu estou, vou dar um pwd. Eu estou dentro do /etc. Então, quando eu executo, para eu chegar lá onde eu quero, eu tenho que digitar o caminho completo daquele diretório. Então, essa é a diferença do caminho relativo e caminho absoluto. Então, o caminho absoluto, para eu chegar no cd download agora, no diretório /download, eu tenho que digitar cd /home/kali, que era o diretório que a gente se encontrava lá em cima, né? Se a gente olhar de novo, aqui, ó, eu estou no /home/kali. Vou voltar lá para baixo. cd /home/kali /downloads. Opa, agora eu caí lá dentro do download. Essa é uma diferença entre caminho absoluto e caminho relativo. O RM, então, agora comandos para criar e excluir arquivos. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui, o comando tot que eu citei lá, eu crio um arquivo. Eu vou criar um teste.txt. Então, ls, opa, tá aqui o nosso arquivo. Se eu der um file nele, que é para verificar que tipo de arquivo, ele me mostrou que está um arquivo em branco, então eu não tenho nada nesse arquivo. A gente pode usar já o nano para a gente verificar e testar esse arquivo. Então, nano, que é o nosso editor de texto, teste.txt. Abrir o nosso editor de arquivos nano. Aqui embaixo eu tenho algumas opções, por exemplo, o atalho para utilizar elas é Ctrl e a letra, né? Então, Ctrl G é o help, Ctrl X é o exit, Ctrl O é salvar. Então, geralmente a gente vai acabar utilizando o Ctrl O e o Ctrl X. Então, seria salvar e sair. Eu vou colocar algumas entradas aqui dentro desse arquivo, né? Algum conteúdo nele. Por exemplo, teste e pentest. E Ctrl O, salvei. Ctrl X, sair. Agora, se a gente executar um file novamente, ele trouxe pra gente que é um arquivo de texto ASCII2. Então, ele já trouxe alguma informação, né? O nosso comando file.
Para copiar esse arquivo, eu posso fazer um cp, né? Teste. Então, lembrando que eu tenho que apontar uma origem e um destino, uma saída para esse arquivo que eu estou copiando. Então, eu estou copiando o arquivo teste e eu quero salvar para o teste2.txt. Se eu der um ls, eu tenho os dois arquivos agora, o teste e o teste2.txt. Lembrando o cat também, né, que é um comando importante que a gente vai estar utilizando, que é para verificar o conteúdo desse arquivo. Eu vou dar um cat no teste.txt. Ele trouxe lá o texto lá que a gente tinha salvo, né? Se a gente der um cat no teste2, ele vai trazer o mesmo conteúdo, né? Porque ele fez uma cópia exata. Vou limpar a tela aqui, fica mais fácil. E agora para remover, né, esses arquivos. Então vamos remover o teste.txt, rm teste.txt. Como foi eu que criei, eu posso remover ele tranquilamente. Se fosse um arquivo de root ou de outro usuário que criou, eu não teria permissão para fazer isso. Mas eu poderia forçar, né, um sudo. Para forçar o sudo rm. E existe um parâmetro aqui que a gente pode estar utilizando no rm, que é o rm-rf. Então esse aqui seria forçar excluir. Então esse aqui é muito cuidado utilizar esse comando, porque, por exemplo, eu posso utilizar esse comando na partição raiz. Se eu tiver com permissões de superusuário, de root, eu posso dar um rm-rf barra. Pronto, eu vou deletar o próprio Linux, eu vou auto-deletar o Linux. Então a gente tem que tomar um cuidado quanto a isso. Deixa eu dar um Ctrl C, a gente interrompe alguma coisa que está rodando, algum comando que eu estou executando, ele abre uma linha nova ali no terminal. Dei um Ctrl L, limpei. O CP a gente já testou, né? Vamos ver algum comando mais importante. O MV, né? Que seria para mover e renomear, né? A gente pode renomear. Então vou dar um ls aqui. Dentro da pasta eu tenho o arquivo ali teste2.txt. Vamos usar o MV para renomear ele. Vou dar um teste2.txt para teste. Vou botar teste1. Teste1.txt. Eu der um ls, agora eu só tenho o teste1, porque eu renomeei. Mas eu também posso usar para mover esse arquivo, né? Então eu posso dar um teste1.txt pro /home /cali /documents. Agora eu dou um ls nessa pasta, ele sumiu. Se a gente der um ls lá no /home /cali /documents, o nosso arquivo está lá agora. Beleza, pessoal? O scp é um comando para copiar via SSH. Eu vou deixar ele para explicar um pouco mais para frente, quando a gente falar sobre SSH, vai fazer um pouco mais de sentido. Aqui tem algumas flags do SSH. Essa parte de links aqui eu vou pular, pessoal, também, que não é muito interessante. Vamos testar esse comando diff. Ele compara dois arquivos de texto. Isso pode ser interessante para a gente comparar, por exemplo, uma chave ou comparar algum hash que a gente está utilizando. Mais lá para frente do curso vocês vão entender, isso pode ser bem útil. Eu vou criar de novo, deixa eu só navegar lá pro documentos, entrar na pasta onde está o nosso arquivo. Então eu entrei na pasta documentos, aqui a gente tem o nosso teste.tx1, vamos fazer uma cópia dele. Teste.tx1 para teste2.txt. Então agora a gente tem dois arquivos, então se a gente der um diff neles, a gente vai verificar se existe alguma diferença entre esses dois arquivos. Vou testar o teste1 e o teste2. Ele não retornou nada porque os nossos arquivos são iguais. Se a gente tiver alguma diferença, vamos testar. Vamos jogar alguma diferença neles. Teste1.txt. Curso de intro ao pentest. Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Vou dar um diff neles de novo agora. Opa, ele já trouxe pra gente que a gente tem essa parte aqui diferente. Isso pode ser interessante, pode ser útil aí no decorrer do curso para vocês estarem utilizando, pessoal. O touch, né, para criação de arquivo a gente já viu, pode ser utilizado ali dentro de diretórios também. E vamos ver o que tem mais importante. mkdir seria para criar diretórios, então observem, vou dar um Ctrl L para limpar aqui. Eu não tenho diretório nenhum aqui dentro dessa pasta, eu posso dar um mkdir e criar um diretório. Então, por exemplo, eu posso criar um diretório do curso. Curso intro ao pentest. Agora eu dei um ls, eu tenho um diretório. Ficou cagado porque o Linux ele é case sensitive. O que seria case sensitive, pessoal? Ele reconhece como diferença maiúsculas, minúsculas, espaço, sem espaço.
sem espaço. Então a gente tem, para fazer uma criação dessas, a gente tem que proteger, digamos assim, que seria botar entre asteriscos, ou entre aspas duplas ou aspas simples, para ele criar o diretório específico. Porque o que aconteceu quando eu executei esse comando? Foi um erro intencional, pessoal. Quando eu dei esse comando aqui, ó, mkdir, lembrando que existe uma concatenação de comandos, ele criou o diretório curso, criou o diretório intro, e criou o diretório all, e criou o diretório pentest. Então, observem, eu tenho 1 diretório, 2 diretório, 3 diretório, 4 diretório. Por quê? Porque ele reconhece o espaço como uma quebra no comando e ele criou vários diretórios. Então, para que não haja isso vai ser bem importante no decorrer do curso para execução de comandos, execução de exploits, utilizar, né, a proteção que a gente fala, né, que seria colocar entre aspas esse comando que a gente vai executar. Então, observem agora que eu tenho um diretório único, né? Curso intro pentest. Então já vamos aproveitar rmdir, remover diretório, ao curso intro e pentest. Vou dar um ls agora, beleza. Removemos os 4 diretórios. Vamos ver o que mais tem de importante aqui. Agora a navegação, pessoal, que a gente já está fazendo, né? Seria o cd e eu vou jogando o caminho ali. Então eu deixei alguns exemplos aqui para a gente testar, né? E recomendo que vocês testem, principalmente quem não tem conhecimento, quem não tem contato, quem não é familiarizado com Linux, eu recomendo que vocês testem. A gente pode estar, por exemplo, utilizando o cd ponto, ele retorna um diretório, ele volta um diretório, volta um nível. E isso é bem interessante. Para retornar níveis também, isso vai ser interessante lá na disciplina de exploração web. A gente vai estar utilizando principalmente em SQLi, em SQL Injection, essa parte de executar comandos, né? Na barra de navegação de um navegador, e a gente vai estar utilizando o .. Isso vai ser interessante lá, a gente vai estar voltando níveis para executar aquele comando em um diretório anterior do que o que a gente se encontra, né? Isso é bem interessante. A ideia do caminho absoluto e relativo, que eu já tinha comentado com vocês, pessoal. Então, o caminho absoluto é aquele caminho completo, e o relativo é direto onde eu estou, só executando um para frente ali, né? Isso é bem interessante, a gente está sempre utilizando esses comandos como pwd para saber onde eu estou, para evitar, né? Isso vai acontecer muito, isso acontece bastante com a gente aí que trabalha nessa área de pentest. Às vezes acho que eu estou num diretório, estou no outro, executei um comando ou salvei um arquivo de configuração num diretório errado. Então, uma dica importante também é sempre que for mexer em arquivos de configuração, fazer um backup e uma cópia de segurança. Então já vamos fazer um teste disso, pessoal. O que seria uma cópia de segurança? Por exemplo, eu vou editar o arquivo hosts. Vamos entrar aqui ó, no cd/etc. Eu acho que aqui dentro já tem. ls. Vou dar um cat aqui. Cat. Hosts. Então, é um arquivo que ele informa pra gente, né, os nossos domínios, né, o nosso hostname, enfim. Quero editar ele. Antes de editar, o interessante é sempre fazer uma cópia de segurança, para caso eu estrague o arquivo original, eu tenha um arquivo de segurança para restaurar ele. Então, comando que a gente já aprendeu, hosts, eu vou fazer uma cópia do arquivo hosts e vou salvar como hosts backup, por exemplo. Vou botar aqui um hífen, backup. Então, com isso agora... Opa, lembrando que eu não tenho permissão, porque a gente não jogou o sudo antes. Então, pediu a senha do Kali. A gente está com o Kali padrão, né? Kali. Eu fiz uma cópia. Se a gente der um cat no hosts-bkp, que é o arquivo que a gente fez, ele é idêntico ao arquivo original. Você pode observar, a gente pode até dar um diff nele. Com isso, eu posso fazer uma edição no hosts, né, que é o arquivo original, e sem ter perigo de estragar alguma coisa ou alguma coisa parar de funcionar, porque eu tenho o arquivo lá de backup para segurança e restaurar ele. Então, isso é uma dica bem interessante. O cat é que a gente já está utilizando, o comando cat, né, um comando para visualizar. O tail e o head ele vai servir para arquivos maiores, para a gente visualizar só o começo e o final do arquivo. E o find, pessoal, que é um comando aí que a gente utiliza muito para buscar, né? Então tem vários parâmetros que eu posso estar utilizando. Eu vou deixar um manual aqui de find, eu vou fazer uma aula só para buscas, comando de buscas no Linux, e vou adicionando aqui no curso, na plataforma para a gente. Então, existem outros comandos, outras aplicações que a gente pode utilizar para buscar, né, arquivos e diretórios. E eu vou deixar aqui uma dica de alguns comandos mais importantes, né, nessa aula que eu vou gravar. Mas o find, né, que nem aquele parâmetro que eu já falei, é um comando que a gente pode utilizar, né, para localizar um arquivo. Então eu vou dar um
Deixa eu voltar pro diretório anterior. E eu vou dar um find para a gente encontrar o nosso arquivo PSWD, que é um arquivo bem importante. Então eu vou dar um find, que é o comando, estou chamando, aonde eu vou buscar? Partição barra, ou seja, toda a raiz do disco. Vamos dar o menos name e PSWD. Ele vai fazer uma busca e aí ele mostra pra gente aonde ele encontrou esse arquivo, né? Então, alguns lugares eu não tive permissão para fazer essa busca. E algumas eu estou encontrando esse arquivo. Então, eu tenho esse arquivo lá de configuração em alguns lugares da minha máquina. Vocês observem que ele continua trazendo resposta, e algumas respostas ele não está trazendo. Vou dar um Ctrl C e vamos executar com sudo esse find. Aí ele já trouxe mais algumas respostas. Em alguns lugares ele não permite também, porque deve ser do superusuário, né? Do root da máquina, do admin da máquina. Então, esse é o comando find. Vamos ver o que mais tem de importante aqui, para a gente não se estender muito. Pessoal, compactação de arquivos é um pouquinho complicado, mas é simples, não tem erro. Eu não vou ficar testando aqui, porque tem muitos parâmetros que a gente pode estar utilizando. Eu queria só falar a diferença de compactação e compressão, né? A gente pode compactar, né? Que seria jogar tudo num pacote, que seria aquele zipar. Então, quando eu faço isso, eu pego vários arquivos e jogo dentro de um arquivo .zip, por exemplo. E a compreensão, que é para diminuir, realocar os bits ali que está salvo aquele arquivo, para diminuir o tamanho dele. Então, eu posso fazer essas duas coisas no Linux. E posso utilizar um comando único para fazer essa compactação e compressão, né? E isso é bem interessante a gente estar fazendo também. Então, eu deixei aqui, ó, na apostila, tá bem maceteado o passo a passo de como serem feitos esses comandos, né? E a gente tem aqui os editores de texto, né? Que eu já comentei. Eu recomendo, os mais importantes aqui pra gente vai ser o Vim e o VI, né? E o VI é o raiz aí, a galera que é da antiga do Linux. Nossa, eu fiz o primeiro curso, acho que foi 2006, de Slackware. Então, pô, era só VI na veia. Mais complicado, mas vai ser útil. Tem escalação de privilégios que a gente pode estar fazendo lá na pós-exploração, utilizando algumas vulnerabilidades que acabam ficando em cima do VI, como permissões descritas em arquivos de configuração ou algum diretório. Mas isso fica mais para frente, aí fica só o spoiler por enquanto. E o Nano, né, que eu já comentei com vocês, que é o que eu recomendo utilizar. Eu deixei aqui as dicas, né, os atalhos de como, para que servem, sair, salvar, recortar, colar. Tem um atalho que eu gosto muito de usar, que é o Ctrl+K, né, para fazer aquele recorte e depois colar uma linha do texto. Tem atalhos para deletar uma linha. Então é complexo, mas isso aí vocês vão pegando, né, na prática. Não adianta sair do zero agora e já querer ficar o fera no Linux, que vai demorar um pouquinho. Pessoal, essa aula eu vou encerrar aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre usuários, gestão de usuários, grupos e permissões. E a gente já vê se a gente já mata a parte de redes também, para ficar completinho o curso. Até a próxima aula. Valeu, pessoal.